Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear. Sou o professor Anderson e hoje a gente vai trabalhar com os números complexos, tá? Eu vou mostrar a construção deles, vou definir alguns conceitos ali básicos, né? Como conjugado, simétrico, a soma, a diferença e assim por diante, tá? Porque daí na próxima aula a gente vai falar de espaços vetoriais complexos, né? O que significa ter um produto interno, tá? Em um espaço vetorial complexo. Vamos lá então. Vamos começar com a construção dos complexos. A gente vai construir esse corpo, né, dos complexos a partir do R2. Né? Então, o R2, como usual, é o conjunto formado por todos os pares ordenados, né, com as duas coordenadas reais. Aí, como usual, né, um par AB vai ser igual a um par CD, né, essencialmente se as coordenadas coincidem, tá? A igual a C e B igual a D. Mas o primeiro conceito que é o usual, tá, pra gente. Aí, em R2, a gente vai definir uma adição e uma multiplicação, tá? De modo que o R2 munido com essas duas operações vai ser um corpo, tá? Vamos lá. A adição é usual, tá? Ó. Então, para B mais um par CD, vai ser um par em R2, né? Como é que você faz a soma? Você vai somar coordenada a coordenada. Então, AB mais CD é A mais C, B mais D. Agora, a multiplicação tem que fazer mais continha, tá? Então, o produto de um par AB por um par CD pra gente vai ser assim, ó. AC menos BD, AD mais BC. Então vamos lá. Produto de dois pares ordenados pra gente vai ser um par ordenado. Qual é a primeira coordenada? Então você vai multiplicar coordenada a coordenada aqui, ó. E vai subtrair os produtos. AC menos BD. A segunda coordenada, ele é o quê? É a soma, né, do produto dos extremos pelo produto dos meios. Tá? Então AD mais BC. Então nós temos R2 munido com uma soma, né, uma adição e uma multiplicação. Vamos provar que esse conjunto é um corpo. Então, ó, primeiro vamos provar de A até D que R2 com a soma é um grupo abeliano. Aí junto com essa pega de E até F a gente prova que ele é um anel comutativo. H a gente prova que esse anel comutativo é comutativo. Desculpa. Se eu juntar ABCD com EFG, a gente prova que o R2 com essas duas, unido com essas duas operações é um anel. Aí quando a gente provar a propriedade H, a gente prova que o anel é comutativo. Propriedade I me diz que o anel é comutativo com a identidade, tá? Então ele possui uma identidade. Aí em J a gente prova que todo elemento não nulo, né, desse anel é invertível, né, possui inverso. Consequentemente, o conjunto é um corpo, tá? Bom, vai dar um trabalhinho, tá? Então vamos lá, tem que provar tudo isso aí. Ó, já tá falando ali no enunciado, né? A, B, C, D e E, F são três pares ordenados em R2, tá? Arbitrários. Então, vamos lá, o item A. Antes de fazer as contas, um comentário. Essas quatro propriedades, a gente está provando então que R2 unido com essas operações é um grupo abeliano, né? Isso aqui provavelmente já fizeram, né? Lá no curso de álgebra, né? Provar que o R2 unido com essa operação usual de soma, né? É um grupo abeliano. Então olha só, primeiro vamos efetuar a soma, né? Pelos colchetes. Então isso vai ficar A mais C, B mais D. Agora essa soma que sobrou, né? Então soma coordenada a coordenada. Então vai ficar A mais C
mais E. Aí você vai pegar o B mais D, somar F. Agora, dentro de cada coordenada aqui, nós temos números reais. Dentro dos números reais, com a soma, né, como a associatividade é verdadeira. Então aqui você pode escrever assim, ó, A que soma C mais E. E na segunda coordenada fica a soma, né, de B com D mais F. Isso aqui não dá mais que a soma do par AB com o par C mais E, D mais F. E esse par C mais D, D mais F é a soma, né, do par CD com o par EF. Então isso aqui fica AB mais CD mais EF, tá? Que é o que a gente queria. Então isso prova a associativa aí da soma. A segunda aqui no B é a comutatividade, né? Vamos provar que A mais AB mais CD é CD mais AB. Você vai reparar que todas essas propriedades seguem a lei dos números reais, né? Como os números reais comutam, dentro das coordenadas eles vão comutar também, ó. Por definição, nessa soma é A mais C, B mais D. Eu posso usar a comutativa aqui dentro, tá, das coordenadas, porque ali dentro a soma é de números reais. Então isso fica C mais A, D mais B. Ou seja, isso fica CD mais AB. Então é válida a soma, né? É válida a comutatividade para soma, né? C, vou mostrar que o 00 é elemento neutro. Essa aqui também é bem tranquilo, né? Olha só, se eu somar AB com par 00, isso é o par A mais 0, B mais 0. A mais 0 dá A, B mais 0 dá B. Então o resultado é o par AB ainda. E no D, eu vou mostrar que todo elemento aqui no AB, no R2, possui simétrico. Tá? Que vai ser o par de coordenadas simétricas das coordenadas do par AB, né? Ou seja, menos A menos B. Então vamos somar AB com esse par aqui. Pela definição, isso fica A mais menos A na primeira coordenada. E a segunda coordenada fica B mais menos B. Isso vai ficar A menos A na primeira coordenada, que dá 0. E B menos B na segunda coordenada, que dá 0 também. Tá? Então, essas quatro propriedades nos dizem que R2 unido com a soma é um grupo abeliano. Tá? Então, R2 unido com a soma é grupo abeliano. Agora vamos pegar essa associativa para o produto, né? E as duas distributivas do produto em relação à soma. Se essas três também forem verdadeiras, R2 munido com a soma e o produto é anel. Então vamos fazer o produto AB com CD. E depois vamos fazer o produto com EF para ver onde chega. Vamos lá. Primeiro esse produto aqui, tá? Que está dentro do colchete. Isso é AC menos BD. Lembra, multiplica a coordenada e subtrai. Agora multiplica entre aspas aí cruzado, né? AD mais BC. Aí isso aqui vai multiplicar EF. Agora tem mais um produto para a gente fazer. Então vamos lá, esse aqui fica. A primeira coordenada aqui vai ficar multiplica a coordenada e subtrai. Então vai ficar AC menos BD e menos
AD mais BCF. Tudo isso é a primeira coordenada. Agora a segunda coordenada vai ficar... Você vai somar multiplicar, né? Cruzado, né? Esse vezes F mais esse vezes E. Então fica AC menos BD F mais AD mais BC E. Vou fazer o seguinte, vou chamar isso aqui de estrela e vou fazer agora a multiplicação da outra forma, tá? Vou começar multiplicando CD e EF, aí depois multiplicar por AB. Agora vamos fazer assim, ó. Primeiro eu vou multiplicar o par CD com o par EF e depois a gente multiplica por AB, tá? Então isso aqui é o par AB que multiplica. Vamos lá, vai ficar C vezes E menos D vezes F CF mais DE. Agora esse produto, vamos lá. Vai ficar ACE menos DF menos B vezes CF mais DE. Tudo isso primeira coordenada. Multiplica a coordenada e subtrai. Agora multiplica a cruzada e soma. Então agora fica A vezes CF mais DE mais B vezes CE menos DF. Ó, se você comparar essa coordenada com essa aqui, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Tá? A diferença é que aqui, ó, a gente tem o A e o B em evidência, e aqui tem o E e o F em evidência. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar essa conta aqui, vou distribuir na primeira coordenada, e na segunda coordenada vai valer a mesma coisa, tá? Vou distribuir o A e o B. Depois eu vou colocar o E e o F em evidência, você vai ver que a gente vai chegar na mesma coisa que está aqui em cima. Então vamos lá. Então isso fica ACE menos ADF menos BCF menos BDE. Aí, a segunda coordenada fica ACF mais ADE mais BCE menos BDF. Vamos lá, coloco... Vai ficar igualzinho aqui em cima. Vamos colocar o E em evidência. Ó, que multiplicando o E tem AC menos BD. Aí coloco o menos F em evidência, tá? Peraí. Ixi. Vou fazer mais um passo para ficar mais fácil de entender, né? Vamos colocar o F em evidência, ó. O F em evidência tem, ó, menos AD menos BC F. Aí acontece, ó. Aqui tá somando, né? Aqui tem dois sinal negativo. Por isso que esse sinal de menos vai aparecer aqui na frente negativo, tá? Agora aqui, ó. Vou colocar o F em evidência, fica parecido. Coloco o F em evidência, fica AC menos BD F. Aí coloco agora o E em evidência. AD mais BC E. Isso aqui é justamente, né? AC menos BD E menos AD mais BC, tá? Ó, eu coloquei esse menos 1 aqui em evidência, tá? Por isso que ele apareceu aqui fora. Aí a segunda coordenada fica AC menos BD F mais AD mais BC. Aí comparando duas estrelas com uma estrela, a gente obtém o que a gente quer, né? Então é válida, né? Nesse caso, associativa. Então comparando
estrela e 2 estrelas. Concluímos que AB vezes CD vezes EF é igual a fazer primeiro produto, né? CD com EF e depois multiplicar por AB o resultado, tá? Bom, isso foi o E, né? Agora o F. O F e G são as distributivas, tá? Primeiro vamos distribuir o AB em relação à soma. Bom, primeiro a gente resolve o colchete, né? Então isso aqui fica AB que multiplica C mais E, D mais F, né? A soma é soma coordenada a coordenada, tá? Agora esse produto multiplica coordenada a coordenada, né? A vezes C mais E e subtrai os produtos, né? Menos B vezes D mais F. Isso é a primeira coordenada. Agora a segunda. Multiplica cruzado, né? A vezes D mais F e soma. B vezes C mais E. Vamos distribuir esse A e B aí. Isso fica C mais AE menos BD menos BF. AD mais BC mais AF mais BE. Note que isso eu posso escrever assim, ó. Vai ser uma soma AC menos BD, AD mais BC. Aí esse par eu vou somar com esse aqui, ó. AE menos BF, AF mais BE. Então eu quebrei esse par como uma soma desses dois, né? É só somar coordenada a coordenada, você vê que vai dar o mesmo resultado. Esse primeiro par é justamente esse produto aqui, AB vezes CD. Ó. Esse produto vai dar AC menos BD, a primeira coordenada, e a segunda coordenada AD mais BC. E o segundo par ali é o produto AB por EF, ó. Vamos fazer o produto. Fica AE menos BF, a primeira coordenada, e a segunda fica AF mais BE. Que é o que a gente queria. Essa primeira é a distributiva. Agora a segunda é a distributiva. Vamos fazer primeiro a soma do par AB com o par CD e multiplicar pelo par EF. Bom, primeiro resolve ali o colchete, né? Só somar. Então fica AC, BD. Vai ficar o par A mais C, B mais D. Vou multiplicar pelo par EF. Vamos lá, agora a gente usa a definição, né? Multiplica a coordenada e subtrai. Essa é a primeira coordenada do resultado, né? Então isso vai ficar A mais C vezes E menos B mais D vezes F. Agora a segunda coordenada multiplica cruzado e soma. Então fica A mais C vezes F mais B mais D vezes E. Agora vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vou fazer a distributiva, tá? Ali dentro, ó. Então a primeira coordenada fica AE mais CE menos BF menos BD. Segunda coordenada fica AF mais CF mais BE mais DE.
Eu vou quebrar isso aqui com uma soma. Agora, da seguinte forma: AE menos BF AF mais BE mais CE menos BD. Vamos fazer assim, depois eu confio se dá certo, né? A segunda coordenada fica AF mais DE. Ó, se fizer essa soma desses dois aqui, vai chegar nisso, tá? Isso aqui eu quero que seja o que? O produto AB com EF. Ó, vamos lá. A primeira coordenada fica AE menos BF e a segunda fica AF mais BE. Beleza. E o segundo par ali, eu quero que seja CD vezes EF. Então lá, ó. Vai ficar CD menos DF C. Não, peraí. CE menos DF. Eu errei em algum lugar aqui. Fica CF mais DE, tá certo. Foi aqui que eu errei. Então fica menos BF menos DF. Agora acho que tá certo, né? C vezes E menos DF. Primeira coordenada. Segunda coordenada CF mais DE. Que é o que a gente queria, né? Então a distributiva também está aprovada. Com isso a gente tem que esse conjunto R2 munido com essas duas operações é anel, tá? Aí cuidado, né? Talvez dependendo como vocês aprenderam, o anel, todo anel tinha que ser comutativo, tá? Do jeito que eu tô falando aqui, anel tem que satisfazer essas 7 propriedades. Aí se ele for comutativo, eu vou chamar de anel comutativo. Se ele tiver identidade, eu vou chamar de anel comutativo com identidade, tá? Aí que anel, dependendo do tipo de curso que tá fazendo, o anel tem que ser comutativo e tem que ter identidade, tá? Aqui tô fazendo uma forma mais geral possível, tá? H, vamos mostrar que a multiplicação, tá? Comuta. Ou seja, o nosso anel é comutativo. Olha só. AB vezes CD. Bom, isso é AC menos BD AD mais BC. Agora faz por outro lado CD vezes AB. Tem que chegar no mesmo resultado, né? Isso é, vamos lá, C vezes A menos D vezes B CB mais DA. Isso e isso são iguais, tá? Só tá ali dentro das coordenadas. Você vai ter que comutar ali, tá? Mas daí são iguais, tá? Então, portanto, AB vezes CD é igual a CD vezes AB. Então esse anel é comutativo com a identidade, tá? É comutativo. Vamos provar que o par 1, 0 é a identidade. Ou seja, esse anel é comutativo com a identidade.
Pega B, um elemento do R2 qualquer, multiplica por esse par 1, 0. Vamos lá, pela definição, isso é A vezes 1 menos B vezes 0, né? Aí a segunda coordenada fica A vezes 0 menos B vezes 1 mais B vezes 1. Que vai ficar A menos 0, que dá A na primeira coordenada. A segunda coordenada fica 0 mais B, que é B. Então, par 1, 0, ele é identidade, tá? Qualquer par ordenado que multiplique pelo par 1, 0, o resultado vai ser esse próprio par ordenado. Bom, a última propriedade que tem que provar é que todo elemento não nulo, né, no R2 possui inverso, tá? A gente vai ter que determinar o inverso, né? Eu deveria ter colocado aqui, mas vamos lá. Primeiro vamos determinar o inverso. Ó. Então pega um par AB não nulo. Eu quero encontrar um par XY, ou seja, X e Y, que satisfaçam isso, né? O produto dos dois dê a identidade. Ou seja, vamos lá. AX menos BY vai ser igual a 1. E AY mais BX vai ser igual a 0. Então a gente cai nesse sistema aqui para resolver, tá? AX menos BY é igual a 1. AY mais BX é igual a 0. O que acontece? Sendo A e B, o par AB não nulo, pelo menos um dos dois, né, coordenadas, uma das duas coordenadas não pode ser igual a 0, tá? Então, ou A é diferente de 0 ou B é diferente de 0. Então, vamos ver nos dois casos o que acontece. Ó. Se o A for diferente de 0, então vamos lá na segunda equação, por exemplo, e vamos isolar o Y. Então isso implica que AY é menos BX. Isso implica que o Y é menos B dividido por A vezes X. Agora pega esse Y e substitui na primeira equação. Então a gente tem que AX menos BY é igual a 1, né? Só confirmar aqui. Isso. Então AX menos B vezes menos B sobre A X, isso é igual a 1. Então isso aqui implica que AX mais B quadrado dividido por AX é igual a 1. Vamos sumir com esse A do denominador, né? Então vai ficar A quadrado X mais B quadrado X é igual a A. Isolando X, nós vamos obter que X é A dividido por A quadrado mais B quadrado. Note como o A é diferente de 0, esse A quadrado mais B quadrado também é diferente de 0, né? Então você pode isolar o X ali. Aí você volta lá no Y e acha o Y. Quem que é o Y? Então, Y é menos B dividido por AX. Isso implica que Y é menos B dividido por A vezes A sobre A quadrado mais B quadrado. Aí ó, esse A vai embora com esse. Então o Y é menos B sobre A quadrado mais B quadrado. Então nesse caso, o inverso do par AB é o par XY com essas coordenadas, tá? A dividido por A quadrado mais B quadrado e menos B sobre A quadrado mais B quadrado. Isso no primeiro caso. No segundo caso, a gente vai chegar no mesmo valor, tá?
Porque se você olhar, no final das contas vai aparecer a mesma conta, vai dar um quadrado ali, vai aparecer um A quadrado mais B quadrado. Então, independente, como pelo menos um dos dois tem ser diferente de zero, não vai ter problema nenhum, tá? A gente vai conseguir chegar no mesmo valor. Ó, segundo caso. Se o B é diferente de zero agora, né? Ó, se B é diferente de zero, vamos isolar o x aqui na segunda equação. Então a gente tem que AY mais BX é igual a zero. Isso implica que BX é menos AY. Então o x é menos A dividido pelo BY. Pega esse valor de x e substitui na primeira equação, né? Que é AX menos BY igual a 1. Vamos lá. Isso fica A que multiplica menos A sobre B vezes Y menos BY igual a 1. Então isso aqui vai ficar menos A quadrado sobre BY menos BY igual a 1. Multiplicando todo mundo por B, isso vai ficar menos A quadrado Y menos BY igual a menos B. Aqui é um B quadrado, parece. Aí coloca o Y, o menos Y em evidência. Simplifica aqui menos Y vezes A quadrado mais B quadrado é igual a menos B. Isolando o Y, só chegar aqui Y então é B dividido por A quadrado mais B quadrado. Que é o mesmo Y que a gente tinha chegado aqui, né? Não, não é o mesmo não. Desculpa, aqui é B, aqui é menos B, né? Agora tá certo. Que é o mesmo Y que a gente chegou lá em cima, tá? Menos B sobre A quadrado mais B quadrado. Agora o X. Ó, X é menos A sobre B vezes Y, né? Isso fica menos... Então x é menos A dividido por B vezes menos B dividido por A quadrado mais B quadrado. Então x, aí esse menos B vai embora com esse menos B. X vai ficar A dividido por A quadrado mais B quadrado. Que é o que a gente queria. Então nos dois casos, independente se o A é diferente de zero ou só o B é diferente de zero, você vai chegar com o inverso, né? De um par AB é o par que tem coordenadas A dividido por A quadrado mais B quadrado, na primeira coordenada, e na segunda coordenada é menos B dividido por A quadrado mais B quadrado. E vamos verificar isso. Portanto, o inverso do par AB é o par A dividido por A quadrado mais B quadrado, B dividido por A quadrado mais B quadrado. Então, ó, vamos tirar a prova real com efeito. Pega e faz produto. Aqui é menos B, né? Bom, que é o produto, né? Então, a primeira coordenada é... multiplica a coordenada e faz a diferença. Então fica A quadrado sobre A quadrado mais B quadrado menos B vezes menos B, que vai dar menos B quadrado sobre A quadrado mais B quadrado, tá?
Aí depois a gente soma. Esse menos com esse menos vai dar mais, né? Vamos deixar assim. A segunda coordenada. Então vai ficar A vezes menos B. Então menos AB sobre A quadrado mais B quadrado mais B vezes A, que é AB, sobre A quadrado mais B quadrado. Primeira coordenada vai ficar assim, ó. A quadrado mais B quadrado dividido por A quadrado mais B quadrado. Isso aqui é 1, né? A segunda coordenada vai ficar menos AB mais AB sobre A quadrado mais B quadrado. Que é 0, segunda coordenada, tá? Então isso aqui é o par 1, 0. Que é o que a gente queria. Tá? Lá na frente, quando a gente estiver usando notação usual, tá? De número complexo. Tá? O inverso é esse cara mesmo. Vai ser o inverso de um par do número complexo A mais IB. É o número A dividido por A quadrado mais B quadrado. Menos IB dividido por A quadrado mais B quadrado. Tá? Então, segue das propriedades provadas acima, então. Que o R2 unido com essa soma, com esse produto, é um corpo. Então, esse corpo é o que a gente chama de números complexos, que a gente vai denotar pela letra C, tá? Então, o corpo dos números complexos é nada mais nada menos que o R2 munido com essas duas operações que a gente definiu, tá? Soma e multiplicação. A soma é usual, a multiplicação é um pouquinho estranha, né? E qual é a noção de igualdade usual lá que a gente tem, tá? De produtos cartesianos. Bom, o que a gente vai fazer agora é mostrar esses dois teoremas. O seguinte, a gente vai mostrar que dentro dos complexos tem um corpo, né? Um subconjunto, que ele é uma cópia do conjunto dos números reais, né? Ou seja, do corpo dos reais. Então, dentro dos complexos tem um corpo que se comporta exatamente como o conjunto dos números reais. Então a gente vai poder assumir sem perda de generalidade que dentro do conjunto dos números complexos o conjunto dos números reais está lá. Tá? Ou seja, a gente pode enxergar o conjunto dos números complexos como uma extensão do conjunto dos números reais. Tá? Mas antes disso, tem umas coisas que eu não coloquei aqui no slide que a gente vai precisar. Bom, qual é a diferença entre dois números complexos? Então, se AB e CD são dois números complexos, então a gente vai definir, né, a diferença AB menos CD é exatamente esse elemento aqui, ó. Que se você olhar aqui lá atrás, quando a gente demonstrou o teorema, na propriedade D, ó, a gente está usando a propriedade D, tá? Então, subtrair, fazer a conta AB menos CD é a mesma coisa de somar o número AB com o oposto de CD, tá? E a notação de inverso, né? Então, pelo que a gente viu no teorema anterior, né? Então, se AB é um número complexo diferente do 0, né? Então, a gente vai definir o inverso de AB, vou denotar assim. É esse cara aqui, ó. É esse o número complexo aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa. Vamos provar esse primeiro teorema aqui, ó. O conjunto R definido assim, ó. Você vai pegar
todos os pares ordenados que tem a segunda coordenada igual a zero. Esse aqui é um subcorpo dos complexos, tá? Então, a demonstração. Então, esse R, que eu estou chamando que é a cópia dos números reais, é um conjunto formado por todos os números complexos que tem a segunda coordenada igual a zero, obrigatoriamente, tá? Vamos provar que ele é um subcorpo de C. Vamos relembrar que tem que provar que um conjunto é um subcorpo de um corpo, né? Então, corpo dentro do corpo eu tenho um conjunto. Quando que esse conjunto aí, ele é um corpo, ele é um subcorpo, né? Então, quando a gente fala que no caso aqui, vou mostrar que R é um subcorpo dos complexos, eu estou querendo dizer que esse cara também é um corpo quando munido com as mesmas operações de C. Tá? Então, C é um corpo que dentro dele tem outro corpo. Tá? É a mesma ideia de anel e subanel, grupo e subgrupo, tá? Agora, para provar que é subcorpo, vamos lá. Eu tenho que provar que, primeiro, ele contém o elemento neutro da soma e o elemento neutro da multiplicação, né? O elemento neutro da multiplicação que eu estou chamando de identidade, tá? No caso, o elemento neutro da soma é o par 0, 0. O elemento neutro da multiplicação é o par 1, 0. Os dois têm a segunda coordenada igual a 0. Então é claro que ambos estão nesse conjunto R. Tá? Porque em R tem todos os elementos que têm a segunda coordenada igual a 0. Então eles estão lá. Então é claro que 0, 0 e 1, 0 são elementos do conjunto R. Agora, segunda coisa. Você tem que mostrar que para quaisquer dois elementos que você pega aqui no conjunto R, a diferença deles também é um elemento do R. Vamos lá, vamos pegar dois elementos desse conjunto aí. O par A0 e um par B0 nesse conjunto. Então, dois números complexos com a segunda coordenada igual a 0. Então, olha só, pelo que a gente definiu ali, a diferença desses dois é fazer a diferença coordenada a coordenada. Então, isso é A menos B na primeira coordenada e a segunda coordenada fica 0 menos 0, que dá 0. Isso é um elemento do conjunto R, porque a segunda coordenada é 0. E a terceira coisa que a gente tem que provar é o seguinte. Tem que provar que para quaisquer dois elementos que eu pegar nesse conjunto R, o produto de um pelo inverso do outro tem que dar um elemento do conjunto R. Então, ó. Vamos pegar A0 e B0, dois elementos do conjunto R. A gente tem que fazer o seguinte, fazer essa conta aqui. A0 que multiplica o inverso do par B0. Isso tem que dar um elemento do conjunto R. Aí só que falta só uma observação aqui. É claro que por B0 possuir inverso, eu tenho que pegar ele de frente do 0, 0, tá? Nem precisa calcular. Porque se o 0, 0 não possui inverso, tá? Nem precisa. É só os não nulos que a gente se preocupa com os inversos. Então olha só. Esse produto aqui é fazer o produto par A0. O inverso do par B0 a gente vai usar essa fórmula aqui. Só que cuidado que agora está trocado, tá? No lugar do lugar do A lá na fórmula é o B e no lugar do B é 0. Então o inverso vai ficar B sobre B quadrado, né? No lugar do A vai B, no lugar do B vai 0. Então fica a primeira coordenada B dividido por B quadrado. Segunda coordenada vai ficar menos 0 sobre B quadrado, que é 0. Tá? Na verdade, o inverso do par B0 é esse par aqui, ó, inverso de B0. Vamos fazer esse produto. Isso fica
multiplica a coordenada. Então, A vezes 1 sobre B é A dividido por B, menos 0 vezes 0, que é 0. Segunda coordenada fica A vezes 0, que dá 0, mais 0 vezes 1 sobre B, que dá 0. Isso aqui dá o par, que tem a primeira coordenada igual a A dividido por B, e a segunda coordenada 0. Então, esse aqui é um elemento do conjunto R. Tá? Então, com isso a gente mostrou que esse conjunto é um subcorpo dos complexos, tá? Esse conjunto é um subcorpo do conjunto dos números complexos. Agora, esse teorema aqui, ó. Eu quero mostrar que pega a função que pega todo número real e leva no número complexo x, que tem a segunda coordenada igual a 0 e a primeira coordenada igual a esse número real. Tá? Então a função vai pegar um número real x e vai levar no número complexo x0. Tá? Ou seja, nesse R aqui, ó. Então essa é uma função que pega o número real e leva no número complexo desse corpo aqui. A gente acabou de provar que ele é um corpo, né? Porque ele é subcorpo, ele é dos complexos. Vamos provar que essa função é um isomorfismo. No caso aqui, como temos anéis comutativos com identidade, a gente tem que mostrar que ele leva identidade na identidade, né? A identidade dos reais é o número 1. A identidade do R é a mesma dos complexos, que é o par 1, 0. E é óbvio que acontece isso, né? Ó, feed 1 é o par 1, 0. Então a identidade dos reais é elevada na identidade dos complexos, tá? No caso do R, né? Agora a segunda. Tem que mostrar para quaisquer dois números que eu pegue, x e y, feed x mais y é a mesma coisa que feed x mais feed y. Então sejam x e y dois números reais. Então olha só. Feed x mais y é a mesma coisa que o número complexo, que tem a primeira coordenada igual a x mais y e a segunda coordenada 0. Pela definição de soma, né, de números complexos, isso é a soma do par x0 com o par y0. Par x0 é φ de x e o par y0 é o φ de y. Então a soma ali nos reais, ela está copiada lá no R, nesse R aqui. Tá? Então quando eu olho só para a soma, esse conjunto se comporta igualzinho aos reais. Agora para o produto. Agora φ de xy, por definição isso aqui é xy, é esse par, né? Afirmação que isso aqui é a mesma coisa que esse produto aqui, né? Então olha essa primeira coordenada. Vai ficar xy menos 0, 0, que é xy. A segunda coordenada fica x vezes 0 mais 0 vezes y, que é 0. Só esse aqui de novo é φ de x vezes φ de y, tá? Então agora a gente prova que essa função aqui é um homomorfismo de anéis. Portanto, φ é um homomorfismo de anéis. Aqui ele tá assim, né? Bom, agora mostrar que é isso, tranquilo, porque basta mostrar que esses dois conjuntos, né? Esse conjunto e esse aqui, ó,
são essa função φ é bijetora, né? No caso é, né? Vamos lá, φ é injetora. Você pode fazer de duas formas, né? Pode calcular o núcleo e mostrar que ele é trivial. Ou pode usar a definição mesmo, ó. Vamos usar a definição. Sejam x e y dois números reais. E vamos supor que φ de x é igual a φ de y. Para provar que é injetora, eu tenho que provar que x é igual a y, tá? Então, vamos lá. Se φ de x é igual a φ de y, isso implica que o par x0 é igual ao par y0. Aí, pela definição, lógico, igualdade de números complexos, né? X é igual a y, 0 é igual a 0. Então, x é igual a y. E assim, a função φ é injetora. Agora, φ é sobrejetora. O que acontece agora? Você vai olhar no contradomínio, né? Que é esse R aqui. E mostrar que todo elemento ali está na imagem da função. Ou seja, ele é φ de algum par de um número real x. Tá? Vamos lá, vamos pegar qualquer elemento aqui. Então ele é da forma x0 em que x é um número real. Então é óbvio, né? Que esse cara é da forma φx. Logo R é a imagem da função φ. E assim essa função φ é sobrejetora. Então a gente mostrou que φ é sobrejetora e injetora, portanto φ é bijetora. Agora, sendo φ uma função bijetora, que também é um homomorfismo de anéis, nós temos que φ é um isomorfismo. Então, o conjunto dos números complexos, a gente vai poder falar sem perda de maneira usual, né? Que é um corpo que contém o corpo dos números reais, tá? Então, em particular, você pode falar que todo número real é um número complexo, tá? Que é o que está falando essa observação, tá? Aí acontece. Quando você pegar um número complexo dessa forma aqui, como sendo um par A0, a gente vai escrever ele, denotar ele por A. Só o Azinho, tá? Então o par 1, 0, a gente vai chamar de 1. O par 2, 0, de 2. O par π 0, você vai trocar por π e assim por diante. Tá? Que no final das contas, todos os elementos aqui funcionam como números reais. Tá? Agora vamos lá caminhar para obter aquela representação dos números complexos, tá? Ó, considere esse número complexo aqui, ó. É o par 0, 1. Isso aí não é número real, tá? Por quê? Porque a segunda coordenada não é nula. Então, vou mostrar que i quadrado é menos 1. E quando eu falo i quadrado é igual a menos 1, eu estou falando o quê? Que i quadrado é o par de coordenadas menos 1, 0. Tá? E no B, vou mostrar que todo número complexo de coordenadas AB pode ser escrito dessa forma. A mais IB. Quem que é esse A? É o par A0. Quem que é seu B? Esse B é o par B0. O I é o par 0,1. Tá? Então, olha só. Não, primeiro, vamos calcular I ao quadrado.
Ó, I quadrado é I vezes I, tá? É o usual. Ou seja, é o par 0,1 multiplicado pelo par 0,1. Como é que você faz essa conta? Primeira coordenada. Deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Primeira coordenada, multiplica coordenada, coordenada, pega a diferença. Então vai ficar 0 vezes 0 menos 1 vezes 1. Segunda coordenada, multiplica cruzado e soma. Então fica 0 vezes 1 mais 1 vezes 0. Isso dá o par menos 1, 0. Que pela identificação que eu falei para vocês, né? Ó, isso aqui é um número real pra gente, tá? Então, isso aqui é o menos 1. Então, esse número complexo 0,1, quadrado dele dá esse número real, menos 1 aqui. Então, o par 0,1, quadrado dele dá menos 1. Então, no contexto de números complexos particular, a gente ganha que essa equação tem solução. Tá? É só usar o par 0,1, que é o número que eu estou chamando de I. Agora vou mostrar aqui. Pega Z, um número complexo AB. Vou mostrar que ele pode ser escrito da forma A mais IB. Vamos lá. O que é A mais IB pra gente? Lembra? A, na verdade, é esse número aqui, ó, complexo aqui, né? A é um número real, que é uma maneira simplificada de representar um número complexo de coordenadas a 0. I é o número complexo 0,1. B é o número complexo B0. Se eu fizer essa conta chegar no AB, provei que eu quero, né? Z é AB, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é A0 mais... Como é que fica esse produto? Primeira coordenada, multiplica coordenada, coordenada. Então fica 0 vezes B menos 1 vezes 0. Aí a segunda coordenada multiplica cruzado. 0 vezes 0 mais 1 vezes B. Resolvendo, isso aqui vai ficar o par A0 mais o par 0B, né? Que é o par AB, que a gente chamou de Z. E assim a gente conclui a demonstração desse teorema. Ou seja, todo número complexo você pode escrever dessa forma, em que A e B são números reais. Qualquer número complexo, tá? Então, em vez de trabalhar com par ordenado, a gente vai trabalhar com essa representação que é muito mais simples. Por quê? Como nessa observação aqui, ó. Agora, somar números complexos fica muito mais fácil usando comutatividade e distributividade. Tanto para somar quanto para multiplicar, tá? Então, antes disso, olha só. Pega um número complexo qualquer. Já na forma que a gente acabou de mostrar que pode ser escrito, tá? Então, Z é o número complexo A mais IB. Então, o Azinho é a parte real e o Bzinho é a parte imaginária do número complexo, tá? Que a gente anota assim, ó. Então, como eu falei, essa anotação é muito mais conveniente, tá? Por exemplo, se eu quiser fazer a soma A mais IB mais C mais ID. Para fazer essa soma, você vai... Vou rearranjar usando a comutatividade e colocando o I em evidência. Então meio que vira uma soma de coordenada a coordenada, né? Ó. A parte real vai ser a soma das partes reais. E a parte imaginária é a soma das partes imaginárias. Agora o produto... também fica mais fácil. Por quê? Vamos fazer distributividade. É só fazer distributividade, ó.
Ó, só voltando na soma, lembra que essa aqui é a primeira coordenada da soma do par ordenado que a gente definiu lá em cima, né? A soma já está escrita aqui, ó. Essa soma, se usar uma outra notação, é a soma do par AB com o par CD, né? O que tem que dar isso aqui? Tem que dar o par A mais C, B mais D, ó. A mais C, B mais D. Agora o produto, vamos fazer o análogo. Esse produto é o produto do par AB com o par CD. O resultado tem que ser o par AC menos BD, AD mais BC. Foi isso que a gente definiu lá em cima. Então nessa notação vai ter que dar o número AC menos BD mais I vezes AD mais BC. Então vamos fazer essa conta aqui, ó, só usando distributividade e usando o fato também que I quadrado é menos 1. Então ó, vai ficar AC, só abrir um pouquinho mais. Então vai ficar AC mais I AD. Agora vamos distribuir IB aqui, ó, mais IBC mais I quadrado BD. Vamos lá, aqui e aqui eu vou colocar o I em evidência. Então, lembra, então vai ficar AC mais I quadrado BD mais I vezes AD mais BC. Só que I quadrado aqui, a gente já viu, é menos 1 aqui pra gente, tá? Então isso aqui fica AC menos BD mais I vezes AD mais BC. Que é o que a gente queria, né? Isso aqui é uma outra maneira de representar esse par. Tá? Então, no final das contas, essa notação é mais... Como todo número complexo pode ser representado assim, a gente vai fazer isso. Todo número complexo vai ser representado dessa maneira, tá? Lembrando que I é um número complexo, tal que o quadrado dele dá menos 1. E com isso a gente faz conta. De que jeito faz as contas? Usando as propriedades usuais lá dos números reais, tá? Que a gente sempre usa. Distributividade, comutatividade e assim por diante, tá? Bom, gente, vamos definir agora uns conceitos simples aí para números complexos, tá? Que eu acho que todo mundo já deve ter visto uma vez na vida, né? Então pega um número complexo Z qualquer daí. Escreve ele da forma A mais IB. Então o simétrico dele é o oposto dele, tá? Ou seja, vai ser o número que eu vou denotar por menos Z, vai ser o menos A mais I vezes menos B, tá? E de maneira simplificada a gente vai escrever assim, menos A menos IB. Tá? Agora pega também um certo W, um número complexo C mais ID. Então a diferença Z menos W é o quê? Você vai fazer a conta usual, né? Vai fazer... na verdade a diferença Z menos W é Z mais o oposto de W, mais o simétrico de W, né? Então, ó, por definição, Z menos W é Z mais o simétrico de W, ou seja, é o A mais IB mais o menos A menos IB. Tá? Faz a conta usual. Opa, desculpa, aqui é menos C menos D, menos ID. Então vai ficar A menos C, aí coloco em evidência, fica B menos D. Que é o que está aqui, né? Também o conjugado do Z, né? Se o Z é o número A mais IB, o complexo dele é o número complexo A menos IB. Ou seja, é o número A mais I vezes menos B. Tá? Esse conjugado é importante lá para a definição de produto interno, tá? Em espaço vetorial complexo.
Agora vamos provar umas duas propriedades para números complexos, que são as seguintes. Então no item A, vou mostrar que se eu fizer o produto de um número complexo pelo conjugado dele, a gente sabe o resultado. Ó. Pega Z, número complexo A mais IB. Então se eu multiplico Z pelo seu conjugado, o resultado é A quadrado mais B quadrado. Ou seja, é exatamente o quadrado da norma do par ordenado AB em R2, quando unido com a norma canônica, que é aquele produto interno, produto escalar, tá? Olha só. Vamos lá, item A. Z multiplicado pelo seu conjugado, isso é a mesma coisa que A vezes IB vezes A menos IB. Então isso vai ficar a parte distributiva, né? Ó. A vezes A menos I AB mais I AB menos I quadrado B quadrado. Vamos fazer passo a passo. Menos I BB. Olha só, esse cara vai embora com esse, né? Vai zerar. Vai ficar A quadrado menos I quadrado B quadrado. I quadrado é menos 1, então fica A quadrado menos B quadrado. Ou seja, A quadrado mais B quadrado, que é o que a gente queria. Tá? Só uma observação que segue isso aqui também. A gente ganha de graça o seguinte fato. Para todo número complexo Z, esse produto é um número real, tá? Sempre. Aqui, ó. Se Z é um número complexo A mais IB, A e B são números reais. Logo, A quadrado mais B quadrado é número real, tá? Então a gente está provando, além de que esse produto dá A quadrado mais B quadrado, a gente está provando que o produto de qualquer número complexo pelo seu conjugado é sempre o resultado do número real, tá? Agora B. Vamos provar que o número complexo é real, se somente C, o seu conjugado, ele é igual ao seu conjugado, tá? Então olha só. Se Z igual a mais IB é um número real, então isso acontece porque a parte imaginária tem que ser zero, né? Lembra aquele R lá? Quer dizer que o Z é um par da forma A0. A segunda coordenada é zero. A segunda coordenada é o B, tá? É a parte imaginária. Logo, Z é A. Vamos lá, vamos fazer o conjugado desse cara aqui. Não, melhor que isso. O Z você pode escrever assim, ó, como A mais I vezes zero. Então, conjugado de Z é o conjugado desse cara. Que vai dar esse cara aqui. Que é igual, né? A A mais I zero. Que I vezes zero é zero, né? Então A menos zero e A mais zero é a mesma coisa. Que é o próprio Z. Então, se o número é complexo, é real, então ele é igual ao seu conjugado. Agora vamos supor que um número ele é igual, um número complexo é igual ao seu conjugado. Então, se Z é igual ao seu conjugado, aí lembrando que Z é da forma A mais IB. Então, vamos lá aqui. Isso implica que A mais I vezes B é igual a A menos I vezes B. Vai igualar a zero. Isso vai ficar A menos A mais IB mais IB igual a zero. Então, A menos A, zero, né? Coloco I em evidência. Então, vai ficar I vezes B
igual a zero. Isso implica que I vezes B quadrado é igual a zero. Ou seja, o número complexo 0 mais IB quadrado é igual ao número complexo 0 mais I0. Não é porque o número complexo, que é o zero, né? Ele é o número complexo 0, 0. Que é o 0 mais I0. Então, quanto que dois números complexos são iguais? Se as partes reais e imaginárias... Se as partes reais são iguais e se as partes imaginárias são iguais. Ou seja, B quadrado é igual a 0. Isso implica que B quadrado é igual a 0. Isso implica que B é igual a 0. Se B é igual a 0, então o ZA mais IB, ele é A mais 0I. Ou seja, ele é um número real. Que a gente queria, né? Tá? Então, produto de número complexo pelo seu conjugado é sempre um número real, tá? E o resultado a gente vai calcular. E o número complexo é real, essencialmente se ele é igual ao seu conjugado. E são os únicos, né? O único número complexo que é igual ao seu conjugado, os únicos números complexos que são iguais aos seus conjugados são os números reais, tá? Então, se eu estou trabalhando com um número complexo, aí eu consigo provar que ele é igual ao seu conjugado, na verdade, provei que esse número é um número real, tá? E se eu souber que o número complexo não é real, eu fui até então a confirmação de que ele e seu conjugado são diferentes, obrigatoriamente, tá? Então, olha só. Como a gente viu, o produto de um número complexo pelo seu conjugado é um número real. Então a gente pode extrair raiz quadrada desse cara aí. Tá? Essa raiz quadrada a gente vai chamar de norma. Norma não, né? Valor absoluto desse número complexo. Ou seja, é o módulo lá dos reais, tá? Só qual é a norma? A norma vai ser difícil agora. Qual que é o valor absoluto de um número complexo? É a raiz quadrada daquilo que a gente acabou de calcular ali, tá? Então, se o número complexo Z ele é da forma A mais IB, então a sua norma a gente calcula assim, é a raiz quadrada da soma dos quadrados das partes reais e imaginárias. Isso aqui é sempre um número real, tá? Porque a raiz quadrada de um número real é um número real. Que nada mais é, né? Por isso que eu tô me confundindo chamando isso aqui de norma. Porque isso aqui na verdade é a norma, né? Do par ordenado AB do R2, né? Quando você está usando o produto interno lá do canônico lá vindo do produto escalar. Tá? Então, marca aí. Em particular, né? Valor absoluto de um número ao quadrado, né? Quadrado do valor absoluto de um número complexo, A mais IB, é A quadrado mais B quadrado, tá? Para encerrar, vamos definir inverso e divisão, né? De dois números complexos. Bom, o inverso a gente já definiu lá atrás, tá? A gente já provou quem é e tal. E ele é esse número aqui, ó. Então pega Z, número complexo A mais IB. Então o inverso dele é exatamente... Todas essas coisas conversam entre si, tá? É pegar o conjugado de Z e, entre aspas, dividir pela norma, pelo valor absoluto dele ao quadrado. Se Z é A mais IB, o seu inverso é o número complexo A dividido por A quadrado mais B quadrado menos I vezes B dividido por A quadrado mais B quadrado. Aqui tá digitado errado, tá? Aqui é dividido por A quadrado mais B quadrado. A gente já tinha visto isso lá atrás, né? Com coordenadas. Agora, o que é
dividir um número complexo W pelo número complexo Z. É multiplicar W pelo seu inverso, tá? Então olha só. Se o Z é A mais IB, o inverso dele... Ó, na prática não precisa ficar decorando essas fórmulas não. Por quê, ó? Pensa assim, isso aqui é 1 sobre Z, né? É 1 sobre A mais IB. O que eu posso fazer toda vez? Multiplicar e dividir pelo conjugado. Note, se eu multiplicar e dividir um número pelo seu conjugado, eu estou multiplicando por 1, então continua dando a mesma coisa, né? Então isso dá A menos IB. Aí esse cara vezes esse, fazendo as contas rapidinho, você vai chegar que vai dar A quadrado mais B quadrado, tá? Aqui ó, fica A vezes A quadrado, e B vezes menos IB vai ficar menos I quadrado B quadrado. Esse I quadrado é menos 1, então vai ficar menos B quadrado. É mais B quadrado. Aí A vezes menos IB e A vezes IB vai zerar. Então a gente vai chegar nesse número aqui, ó. Que é exatamente, ó, se eu quiser isolar, né? A sobre A quadrado mais B quadrado menos I sobre B vezes B dividido por A quadrado mais B quadrado. Que é exatamente o que está aqui, tá? Então na prática, na hora de multiplicar dividir, achar o inverso de um, você vai fazer multiplicar e dividir pelo conjugado, tá? Agora a mesma coisa, eu quero fazer essa razão aqui, essa divisão. Você vai fazer W vezes 1 dividido por Z. Ou seja, você vai fazer C vezes ID vezes 1 sobre A mais IB. Aí, esse cara aqui, você vai fazer o mesmo trabalho que você fez aqui, ó. Multiplicar e dividir pelo conjugado. No final você vai chegar nesse cara aqui. Aí esse cara você vai multiplicar por isso aqui. Tá? É um monte de conta, só que só vai conta que a gente já sabe fazer, envolvendo números reais, né? Só fazendo multiplicações envolvendo distributivas, colocando coisas em evidência e lembrando que quadrado é menos 1, tá? Então não tem nada muito mais elaborado que isso não, tá? Ó, por exemplo, vamos fazer essas contas aqui, ó. É o caso particular, ó. Z é o número complexo 2 mais 3i e W é o 5 menos 2i. Então vamos fazer primeiro Z mais W. Isso é 2 mais 3i. E o W é 5 menos 2i. Ó, 2 mais 5, 7. 3i menos 2i, 1i. Então dá 7 mais i. Agora é Z vezes W. Então você vai multiplicar 2 mais 3i pelo 5 menos 2i. Ah, aqui se o i vem antes ou depois do 2, ou aqui depois do 3, tanto faz, tá? Você pode notar Z como 2 mais 3i ou 2 mais i3, tanto faz, tá? Faz distributivo, ó. 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos 2, menos 4i. 3 vezes 5, 15. Então, mais 15i. 3 vezes menos 2, menos 6. E quadrado. E quadrado é menos 1. Então, vai ser mais 6 aqui. Então, isso aqui vai dar 16 mais 11i. 11i por quê? É 15i menos 4i. Agora, conjugado de Z, não tem segredo, né? É o conjugado desse número, que é o 2 menos 3i. Tá? Vamos dividir W por Z. Então, esse é o quê? Opa, o W é 5 menos 2i. E o Z
é 2 mais 3i. Aí você vai multiplicar e dividir por 2 menos 3i. Por quê? É o conjugado do denominador. Se eu pegar um número, multiplicar e dividir pelo mesmo número, o resultado não muda, né? Isso aqui no final eu estou multiplicando por 1. Qualquer número vezes 1 é o próprio número. O denominador vai ficar 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tá? Sempre. É a quadrada mais b quadrado. Aí o numerador tem que fazer conta, né? 5 vezes 2, 10. Menos 15i. Menos 4i. Mais 6i. Aí mais 6i quadrado. Então menos 6. Então isso aqui vai dar 4 menos 19i sobre 13. Você pode deixar assim, tá? Ou se quiser, pode anotar assim, ó, para ficar bem claro quais são as partes imaginárias e real. Então a parte real é 4 13avos e a parte imaginária é menos 19 13avos. Agora a norma de Z. Quem quer Z? A norma não, né? O valor absoluto é o 2 mais 3i. Então, pela definição, isso aqui é a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é a raiz quadrada de 13. Ok? Bom, gente, a aula de hoje vai ficando por aqui, tá? Então, o intuito era só explicar um pouco lá dos números complexos, né? A parte algébrica, de onde que vem, né? E para que na próxima aula eu vou comentar também, bem por cima também, o conceito de produto interno em espaços vetoriais sobre o conjunto dos números complexos, tá? Até lá então.